Pessoal, e a Black Friday de 2025 promete movimentar o comércio e o bolso dos brasileiros por conta da inflação mais comportada, a confiança do consumidor em alta. A Rico avaliou o comportamento de preços dos itens mais procurados em anos anteriores e o resultado mostrou que o conjunto de produtos teve uma leve alta de 5,17%. E para nos dizer um pouco mais o que os varejistas podem esperar dessa Black Friday, eu converso agora com o Antônio Sanches, analista de research da Rico. Tudo bem, Antônio? Bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Muito prazer falar com todos vocês. Vamos lá. Prazer é nosso. Vamos lá, eu quero muito entender um pouco mais sobre os detalhes dessa pesquisa que você traz. A gente está diante de um cenário de inflação menor, inclusive o resultado que saiu hoje. E aí, a gente pode ter então uma Black Friday até melhor do que o esperado, na percepção de vocês? Exatamente. A inflação tem caído ao longo do ano, né? Eu acho que o Banco Central tem feito esse trabalho de manter os juros elevados para tentar contrair a economia de forma controlada e levar a inflação de volta à meta, ou pelo menos à banda superior da meta. Isso está acontecendo, né? O resultado do IPCA de hoje já mostrou mais uma desaceleração, então agora o IPCA está em 4,68% nos últimos 12 meses, e o IPCA ele é um conjunto, né? Uma cesta de produtos que não significa exatamente a movimentação de preço de cada um desses ativos, mas uma média dessa cesta. Então, quando a gente analisa cada uma dessas linhas do IPCA, a gente pode ver qual está sendo o comportamento desses itens ao longo do ano. Então, enquanto você vê artigos de limpeza, por exemplo, com aumento de quase 4%, você vê outros artigos, como eletrodomésticos, caindo quase 3% nos últimos 12 meses. Isso se dá pela dinâmica de cada um desses itens na economia. Então, eletrodomésticos, por exemplo, eles são mais impactados pela variação do real em relação ao dólar. Ao longo de 2025, a gente viu uma valorização do real, ou um enfraquecimento do dólar, que melhorou o câmbio, então pode significar também que a gente veja preços mais baratos desses itens. Então, eletrodomésticos, esses equipamentos da linha branca, além de TV, som, informática, eles têm apresentado essa deflação ao longo desses últimos 12 meses. E o nosso estudo foi justamente isso, né? Avaliar cada uma dessas linhas para ver qual que é o comportamento desses itens na Black Friday. E justamente foram esses o que a gente percebeu que, de fato, a queda do preço acontece no mês de novembro. Então, TVs, sons e informática, eles se destacam nesses meses de novembro, que de fato os preços caem e depois voltam a acelerar em dezembro e nos próximos meses. E, Antônio, a gente pode traçar essa relação direta também dessa queda nos preços de eletrodomésticos, enfim, também com valorização do real, talvez aí até com uma maior competitividade entre os setores? Sim, o real, né, o câmbio, ele tem um impacto, uma pressão na inflação. Quando a gente tem um câmbio mais valorizado, um real mais valorizado, um dólar mais enfraquecido em relação ao real, você tem um alivio dessa pressão na inflação, e são justamente esses itens que acabam sendo mais impactados. Perfeito. E aí queria até aproveitar e ver um pouco sobre essa pesquisa que vocês trouxeram para a gente. Quais são os principais pontos na avaliação de vocês que a gente pode ficar atento? Quais são os setores que podem se beneficiar mais desses cortes, levando em consideração essa Black Friday? E, claro, já para o consumidor ficar de olho. Sim, eletrodomésticos e equipamentos da linha branca, eles se destacam. TV, som e informática, eles costumam apresentar uma boa correlação na Black Friday, esses preços realmente caem e voltam a subir nos próximos meses. E um setor que vale chamar atenção também é o de joias e bijuteria pelo motivo contrário. Não que eles não tenham essa correlação na Black Friday, mas por conta da alta do ouro e de vários metais preciosos ao longo do último ano, principalmente, a inflação dessa linha, né, do IPCA subiu bastante, então está em torno de 20% de aumento de preço, justamente pela elevação do preço do ouro. Então, talvez esse seja um setor que pode ser impactado negativamente nessa Black Friday, pelas condições de mercado. Curioso isso, porque a gente tem eletrodomésticos, então, como um todo, né, com queda, mas a gente tem alta como joias e até maquiagem por causa justamente do ouro. A gente pode especificar com relação a isso, então. Sim, o ouro ele tem uma demanda por praticamente 5 demandas dentro do mercado. Você tem os investimentos, pessoas que procuram ouro para investir, você tem a compra dos bancos centrais,
você tem o mercado de joias e você tem ETFs e, por fim, o setor de tecnologia. Tecnologia, eles conseguem até fazer um aproveitamento de reciclagem, né, de pegar um aparelho mais antigo, extrair o ouro daquilo para poder aplicar o ouro em novos equipamentos. Joias e bijuterias, você vai acabar sendo mais impactado por essa demanda. A gente teve um histórico ao longo desse ano de compras fortes de bancos centrais de ouro que tem elevado bastante o preço do ouro no mercado. Além disso, com todas as incertezas geopolíticas, o ouro também é buscado como um porto seguro nos investimentos, e quem acaba sofrendo com isso é o mercado de joias e bijuteria, e grandes compradores de ouro para essa utilização, joias e bijuterias, é a China e a Índia. Então, esses países devem ser mais impactados por esse aumento do preço do ouro, mas, consequentemente, todo o mercado de joias também acabam sendo impactado. Impacto, né? E aí, Antônio, ao mesmo tempo, o estudo mostrou que 72% dos brasileiros estão se planejando financeiramente para essa data, né? A gente está vendo como um todo, talvez, os brasileiros, até de uma forma mais amadurecida, eles estão até com uma melhor maturidade financeira quando a gente olha para Black Friday, porque a gente tem gente já guardando links, já cuidando para ver se vai comprar, para comparar preços. E a gente está percebendo, o que vocês conseguem perceber também com relação ao comportamento do consumidor realmente? Os últimos 5 anos, pelo menos, né, desde a pandemia para cá, a gente teve um forte aperto inflacionário. Sim. Talvez isso tenha trazido essa preocupação para o comprador, e de fato é um tema que merece uma análise um pouco mais apurada, né, uma inteligência financeira, para que você possa fazer boas compras e acabe não sendo só impactado por propagandas que acabem te fazendo comprar por impulso, talvez coisas que você não precise. Então, acho que esse é um bom exercício para quem vai participar da Black Friday, de fazer uma lista do que você precisa, conferir esses sites que mostram o histórico de preços para ver se de fato você está pagando um preço mais favorável por esses itens, e também pensar no seu planejamento financeiro para que isso não estoure e uma compra acabe virando uma dívida, e com juros altos as suas dívidas tendem a ser muito mais impactadas. E até aproveito para te perguntar, Antônio, quais são os principais erros que os consumidores ainda cometem em Black Fridays, assim? A gente pode falar que ainda existe essa possibilidade de muitas fraudes, muitos golpes que os consumidores acabam caindo. Quais são os principais pontos, assim, que vale a pena chamar a atenção? Sim, ficar bastante atento ao site que você está fazendo a compra, né? Você conhecer esse site, você tem, também se preocupar com reputação daquele site, por mais que você não conheça, você tenha sido indicado, mas procurar em outras ferramentas também que mostrem a reputação desse site, e muita atenção em compra de preços muito baixos, né? Que se distanciem do que está sendo trabalhado na média do mercado, que pode chamar atenção. E, por fim, eu chamaria também a atenção ao pagamento com Pix, né? Essa forma de pagamento, ela pode acabar sendo mais vulnerável para o comprador, para depois se proteger, né? O cartão de crédito às vezes oferece um tipo de proteção que o Pix não. Então, ficar bastante atento a essa forma de pagamento e essas ofertas irreais. E também aproveito para te perguntar quais são as dicas que a Rico nesse momento está indicando, o que seguir nesse caso, no momento de Black Friday ou antes da Black Friday, para realmente se preparar. Bom, pesquise, faça sua lista de compras para comprar de fato o que você precisa, cuidado para não se endividar, e atenção a esses golpes, essas ofertas irreais. Acho que essa é uma boa mensagem para Black Friday desse ano. Perfeito. E aí também aproveito, olhando para esse cenário dessa pesquisa, porque você citou especificamente a questão do Pix, né? A gente tem um movimento cada vez mais pessoas utilizando o Pix. A gente pode imaginar que as pessoas elas vão continuar utilizando cada vez mais cartão e parcelando, ou o Pix, na sua avaliação agora e na pesquisa, olhando para esse ano especificamente, pode começar a tomar conta aí das compras? O Pix, ele traz bastante vantagem, bastante facilidade na forma de pagamento. Muitas vezes ele também oferece desconto quando você vai comprar nesse formato de pagamento, mas aí justamente você precisa ter essa atenção de ser um fornecedor confiável para que você possa se proteger disso. O cartão de crédito, ele deve ser usado com bastante cuidado pelo comprador ou pelo investidor, né, dependendo do ponto de vista que a gente estiver falando aqui. Porque em um cenário de juros altos,
tanto é bom para quem está investindo, né, está recebendo o dinheiro por isso, mas quem está pegando crédito, isso é bastante perigoso. Então, os juros altos, eles podem ter um efeito bastante negativo para você. Então, tomar cuidado com esse parcelamento, entender se isso cabe na sua situação financeira, no seu planejamento financeiro, para que isso não se torne uma dívida que vá acelerar a juros muito altos, como do cartão de crédito ou do cheque especial. Muito bem, Antônio Sanches, analista de research da Rico. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Eu agradeço. Obrigado, Muriel. Bom dia. Obrigada, bom dia.